Fala aí, meus queridos românticos de plantão, tamo aí de novo pra mais um vídeo, e dessa vez é pra falar pra vocês sobre recomendações dos animes que estão começando nessa nova temporada de janeiro de 2025. Diferentemente da temporada passada, onde a gente até que teve uma quantidade muito legal de animes, dessa vez eu tô vendo que a gente não tá tendo uma quantidade muito interessante. Então eu vou separar apenas uns 5 aqui pra vocês, que são os que eu realmente mais me deixaram intrigados, porque realmente olhando a maioria da lista dos animes de romance que a gente tem, realmente não tem muita coisa. Então eu vou falar pra vocês o que na minha opinião são os melhores animes de romance pra gente acompanhar nessa temporada, e eu espero que vocês gostem. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Antes de começar a falar dos animes novos, eu quero trazer menções honrosas aqui pra vocês. Que no caso, as duas primeiras são Ao no Haku e Amagami-san, que são animes que na verdade começaram na temporada anterior, só que eles têm 24 episódios, então eles vão continuar nessa temporada. Então não necessariamente é uma nova temporada ou um anime novo que tá começando, não, é o mesmo anime, só que como ele tem 24 episódios, ele vai continuar sendo transmitido. E são dois animes de romance muito interessantes. Ao no Haku principalmente é um anime que, vamos dizer assim, a qualidade de imagem dele é muito impressionante. A Amagami-san também é outro anime muito legal de acompanhar. Então pra quem não assistiu na temporada passada, eu recomendo que vocês podem começar a assistir agora, porque ele ainda tá tendo continuidade, vocês ainda podem aproveitar um pouco. As duas outras menções honrosas que eu vou trazer vai ser sobre Unnamed Memory e My Happy Married, que aí sim são novas temporadas de animes que lançaram anteriormente, e que nessa temporada eles vão estar lançando a sua segunda temporada no momento. Quem é mais antigo aqui no canal sabe a relação de amor e ódio que eu tenho com Unnamed Memory, porque é um anime que ele tem uma história muito boa, os personagens são muito bem construídos, eles são muito carismáticos, tanto a heroína principal quanto o protagonista, eles são magníficos, só que a gente sabe como é que a staff é, e a staff desse anime é horrorosa. O primeiro episódio de Unnamed Memory, ele já foi lançado, e assim, tá bonito pra caramba, tá muito interessante, só que a gente conhece como é que é o estúdio. Então apesar de eu estar recomendando esse anime pra vocês, e que ele tá realmente muito bonito agora, durante o primeiro episódio que eu assisti, eu não posso assegurar pra vocês que essa qualidade ela vai continuar até o final da temporada. Porque a gente conhece como é que foi a obra anterior, e que assim, o anime ele é muito bacana, ele é muito divertido, tem personagens carismáticos, só que a staff é uma bosta. Eu não vou ficar perdendo tempo explicando porque que eu acho que a staff é uma bosta, já tem outros vídeos falando sobre isso. E a gente tem coisa mais importante pra abordar. My Happy Marriage também é outro anime maravilhoso. Pra quem gosta de drama, com desenvolvimento de personagem, de evolução pessoal, esse anime ele é muito interessante. Mas como eu falei, ele é um anime de drama, então ele comumente ele é muito mais parado do que outros animes de, por exemplo, comédia romântica, porque eles são mais animados, agitados. Então talvez esse anime ele não seja pra todo mundo. Mas quem quiser dar uma chance, eu realmente acho que esse é um anime muito interessante. A construção do roteiro dentro dessa história eu também acho que é muito bacana. A gente tem muitas cenas muito memoráveis dentro desse anime, então quem não assistiu eu recomendo bastante. E a segunda temporada eu não espero nada abaixo. O primeiro episódio ele já lançou, mas eu infelizmente ainda não tive tempo de assistir. Mas eu acho que vai continuar sendo uma ótima história, eu acho que vai ser contada de uma forma muito maestral. Mas é só uma aposta como qualquer outra, né? Não posso vir afirmar pra vocês, cravar que vai ser realmente muito boa. Mas eu realmente acho que vai ser uma história muito interessante e eu acho que a segunda temporada não vai decepcionar. Agora que as menções honrosas já foram ditas, vamos começar a falar sobre os animes novos realmente. O primeiro anime que eu quero falar pra vocês é Salaryman ga Isekai. Nesse anime a gente tem o Ultimura, que ele trabalhava dentro de uma empresa, só que ele nunca era valorizado. O que sempre gerava muita frustração pra ele, porque quando ele finalmente via que as coisas estavam dando certo, a empresa ia lá e puxava o pé dele. Foi então que o Rei Demônio de um outro mundo acaba invocando ele lá pra ser um dos generais dele, porque ele precisava de alguém pra ficar coordenando, né? Ele precisava de alguém pra mexer com essas partes burocráticas. E aí o Ultimura, ele acaba aceitando esse trabalho, né? De ser um dos generais do Exército Demônio, principalmente porque ele percebeu que lá ele tava sendo valorizado diferente da empresa onde trabalhava. É um anime que teoricamente não é classificado como romance, até porque o foco principal nem é esse. Só que dentro dessa história a gente tem a heroína principal, que é a Urmander, que é mais uma general do Exército do Rei Demônio, só que ela é meio bruta, ela não sabe como ter essas relações interpessoais com as outras pessoas, e por isso ela sempre acaba tendo problema na hora de negociar com eles. E ela começa a trabalhar com o protagonista para que eles consigam resolver mais esses problemas burocráticos. E aí, conforme o tempo vai passando, ela vai ficando mais apegada ao protagonista. E a gente vê que o sentimento romântico dela tá começando a crescer pelo protagonista. Então assim, eu não acho que esse vai ser um anime que vai ser realmente focado em romance. Eu não acho que esse romance ele vai avançar de forma muito rápida. Só que é um anime que ele tá muito gostosinho de assistir. A relação entre os personagens ela tá muito gostosa de acompanhar. A heroína principal ela é muito fofa também. É muito divertido ver a cara que ela faz. Ela tá corando o tempo todo lá. Então eu acho que por mais que demore, vai ser um romance que ele vai realmente existir. E às vezes pode acontecer mais rápido do que a gente espera. Então não é uma obra-prima, né, dos animes japoneses aí, mas eu acho que vai ser um anime muito interessante. Pelo menos pra mim ele tá muito divertido de acompanhar. Então se você gosta desses animes que são mais burocráticos, com um pouco de comédia romântica e tal, é um anime divertido, eu tô gostando bastante, ele tá no segundo episódio. E eu recomendo que vocês deem uma chance pra esse anime aqui, porque ele tá muito gostosinho de assistir. O segundo anime que eu vou falar pra vocês é Honey Lemon Soda.
O anime ele conta a história da Uka Ichimori, que basicamente teve um passado bem difícil durante o fundamental, porque ela sofria muito bullying por causa da falta de confiança dela. E aí quando ela entra no ensino médio, ela achou que as coisas iam ser um pouco diferentes. O que acabou não dando muito certo, porque logo no primeiro dia de aula ela já tomou uma jatada de Sprite na cara de um dos garotos mais populares que a gente tem na escola. Só que diferente do fundamental, onde ela era bullyingada o tempo todo por gente malvada que realmente queria fazer mal pra ela, essa jatada de Sprite aí foi meio que sem querer, realmente não foi a intenção do carinha lá fazer isso com ela. E aí que a história dos dois começa. Então é um anime de drama, com um pouco de slice of life, com um pouco de comédia romântica também. Então é aquele típico anime de romance escolar do popular com a garota meio introvertida. Então é um anime que eu acabei gostando bastante, ele tem uma história bem tranquilinha, bem calminha. É o típico anime que a gente gosta de assistir pra relaxar. Então assim, é um anime muito bonitinho, muito gostoso de acompanhar. Mas sendo aquela fórmula de comédia romântica com slice of life escolar, realmente não me aparenta que vai ter algo de muito grandioso, muito fora do padrão. Mas ainda assim é uma história divertidinha, tem personagens até carismáticos. Não acho que vai ser uma obra-prima dessa temporada, mas acho que vai ser um anime divertido pra gente acompanhar. O terceiro anime que eu vou falar pra vocês é Konokashi Nisuki. Da lista principal, esse é o único anime que eu realmente não consegui assistir. Mas eu resolvi colocar ele nessa lista principalmente porque ele é um pouco diferente dos romances normais. Porque dessa vez não é um romance com adolescentes, é um anime de romance só com personagens adultos. E eu acho legal quando a gente tem esses animes com personagens adultos, porque ele mostra uma visão diferente. Porque geralmente, animes de romance com adolescentes, eles são na escola, o casal ele começa a se enturmar, são pessoas que ainda não conhecem esse sentimento direito, eles estão se desenvolvendo ele agora. E quando a gente tem um romance entre adultos, a gente vê que as coisas elas funcionam um pouco diferente. E aí nesse anime a gente tem a Mitsui e o Tateishi, que antes eles eram colegas de trabalho, só que agora eles acabaram virando algo mais. E o motivo de eu ter colocado esse anime nessa lista é porque eu acho que ele vai ser um anime muito fofo, principalmente porque o protagonista, ele fica olhando para a heroína principal, só que ele olha, ai meu Deus, que deusa, que mulher maravilhosa, que mulher fofa. E aí em contrapartida, a heroína principal fica olhando pra ele e pensa quão confiável ele pode ser. Então eu acho que essa vai ser uma dinâmica muito divertida de acompanhar, vai ser um anime muito fofo. Provavelmente vai ter muitas cenas românticas que a gente vai gostar de assistir. Só que aí tem aquele problema padrão de quando você tá num relacionamento dentro da mesma empresa. Primeiro, você não pode deixar que seus amigos descubram. E segundo, que eles não podem deixar a relação deles atrapalhar no trabalho deles. Então realmente é um anime que eu espero muita coisa dele. Eu acho que ele vai ser muito divertido. Posso acabar me decepcionando bastante, mas eu acho que vai ser um anime legal de acompanhar. E a gente sabe que esse tipo de anime, ele sempre tem um casal secundário muito mais divertido que o casal principal. Então vamos ver como que vai acontecer. Eu acho que vai ser um anime muito interessante. E eu tô realmente animado pra começar a assistir ele. Se eu não me engano, o primeiro episódio ele já foi lançado, só que eu não consegui achar em lugar nenhum. Então eu acho que talvez ele deve ter sido lançado antecipado, deve ter acontecido alguma coisa, excluíram de lá e agora eu não acho lugar nenhum. Eu posso estar errado, eu vou tentar procurar de novo pra assistir, mas até o momento eu não consegui achar o primeiro episódio pra poder acompanhar. O quarto anime que eu quero falar pra vocês é Kuroya Medaka, que basicamente conta a história da Mona, que é meio que a estrela da escola. Ela sempre foi bajulada por todo mundo, por onde ela passava, todo mundo acha ela a garota perfeita, e aí ela sempre viveu nesse pedestal aí que todo mundo colocou ela, e ela adorava essa sensação. Só que aí temos apenas um cara, um único cara que olha pra ela e fala, caguei, parça. Isso deixa a Mona muito mordida, porque todo mundo olha pra ela com um olhar assim de celebridade. Só que esse cara é diferente, que ele não olha pra ela assim. E aí o foco da Mona agora é chamar tanta atenção que até ele vai ficar apaixonado por ela. Porque isso tá mexendo tanto com o ego dela que ela só fica pensando nele. Aí agora ela se apaixonou por ele porque ele é o único cara que trata ela de uma maneira diferente de todo mundo. Só que aí temos um plot twist nessa história. O cara não fica ignorando ela, porque realmente ela não é uma garota bonita, uma garota perfeita, que todo mundo fica olhando pra ela. O cara tem a mesma reação de todo mundo, só que o cara é um monge. Literalmente o cara é um monge. Ou seja, nada de pensamentos impuros que podem acabar com a minha puridade, que vão me fazer ir pro céu. Vou continuar no caminho certo. Mulher que se foda, eu quero Jesus Cristo. Esse eu acho que vai ser o anime queridinho da temporada. Eu, pelo menos, adorei o primeiro episódio, eu achei muito divertido, porque dessa vez vai ser uma mecânica diferente. Porque, geralmente, a heroína principal, que ela é sempre uma tsundere, que finge que não gosta, mas adora o cara. Só que aqui é diferente, aqui é o cara que é tsundere, porque ele finge que não gosta dela, não é nem que ele finge, ele tenta não gostar dela, só que aí ele vai querendo se aproximar dela também. Só que aí, por conta dele querer ser um monge, ele não consegue. Eu acho que essa vai ser uma temática diferente, principalmente que agora a heroína principal que vai tentar dar em cima do protagonista e não o contrário. Eu não tô esperando avanço nisso aqui, eu tô realmente esperando muita cena cômica, com muito romance envolvido, mas desenvolvimento, avanço, beijo, namoro, essas coisas, rapaz, eu não tô esperando nem um pouco disso. Mas eu acho que vai ser um anime muito legal de acompanhar, eu tô me divertindo muito. O primeiro episódio pra mim foi sensacional, eu adorei pra caramba. E esse anime ele me lembra um pouco o Tokidoki Bosoto, que é o anime da Rus. Eu não sei porque ele me lembra, mas ele tem uma pegada muito parecida. Eu acho que vai estar entre os melhores romances dessa temporada. Eu espero não me decepcionar, mas eu acho que vai ser muito divertido de acompanhar. E aí, pra fechar a nossa lista, eu quero falar pra vocês sobre Nihon Yokozu Elf-san. Nessa história a gente tem o Kazuhiro, que basicamente tem um único hobby, dormir.
Só que o que acontece? Quando ele dorme, ele vai pra outro mundo. Exatamente, é o Isekai esse mundo. E aí lá, ele tem uma amiga que é uma elfa. E lá ele fica vivendo aventuras e tal. E aí, quando esse cara ele morre ou ele dorme, ele volta pro mundo dele, onde ele trabalha numa empresa. Ele é mais velho e tal. Até que em determinado dia, depois que eles vão pra uma aventura e tal, a elfa volta com ele. Então isso na verdade é um Isekai reverso. Porque aí você tem uma pessoa do mundo de fantasia indo pro mundo normal. E é uma dinâmica que eu gostei muito. A heroína principal é muito carismática. O protagonista também não deixa a desejar. E assim, é um anime muito bonito. Eu gostei muito das piadas. Ele é muito divertido. Eu adorei o primeiro episódio desse anime. O protagonista, ele é meio genericão, principalmente a aparência dele, só que a elfa, ela é muito bonita, ela é muito carismática. É uma personagem que você vê que tem muita presença, você adora o carisma dela, é muito fácil de você gostar dela. Eu acho que vai ser o meu anime favorito dessa temporada, se não tiver nenhum que me impressione muito, mas eu acho que a minha aposta principal vai ser nesse anime aqui. Eu não tenho a mínima ideia se esse romance ele vai avançar ou não. Eu acho que vai avançar até que rápido, mas não vai ser nessa temporada. Mas ainda assim, a relação desses dois ela é muito bonita de acompanhar, muito gostoso realmente. A química que você vê que os dois eles têm junto realmente é muito magnífica. Eu tô adorando esse anime. O primeiro episódio pra mim foi muito absurdo. E aí vamos ver o que esse anime ele tem a guardar por nós. Porque eu, pelo menos, eu tô muito ansioso pra ver esse anime. Eu tô gostando bastante. Fosse pra escolher um dessa lista inteira, provavelmente eu ia escolher esse anime aqui. Apesar dos outros também ser muito bacana. E aí vamos ver o que isso nos espera. Mas por hoje é isso, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Obviamente que tinha outros animes de romance que vão ser lançados nessa temporada. Mas eu comecei a assistir eles, eu realmente não me senti muito interessado. Como eu falei, essa temporada ela tá bem fraca pra animes de romance no geral, né? Quase não tem alguma coisa muito interessante. Então eu acho melhor simplesmente pegar os que eu acho que vão ser mais divertidos de acompanhar. E aí, se caso algum dia eu acho algum deles interessante, né, eu resolvo dar uma segunda chance e eu ver aqui no canal pra falar pra vocês. Mas por enquanto, essas aqui são minhas apostas. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Deixa nos comentários outros tópicos que vocês querem que eu traga. Se vocês estão ansiosos pra ver algum desses animes aqui, qual a opinião que vocês têm sobre eles, se vocês já começaram a assistir. Eu particularmente tô gostando muito do anime da Elfa e o do moleque que tá querendo ser monge. Eu acho que pra mim vão ser os melhores dessa temporada. Mas diga aí qual que vão ser as apostas de vocês. E por hoje eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que todos tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Falou!